Bom, gente, a partir dessa ideia, como eu até escrevi aqui, a gente pode estar falando sobre eventos independentes, tá? E o que seriam esses eventos independentes? E aí, se você quiser, tem até uma parte descrita, né, com essa definição, ou pelo menos o porquê da gente chamar assim, né, de eventos independentes. Mas a gente fala que dois eventos A e B são independentes quando a ocorrência de um dada a condição do outro não importa. Exemplos. É, ou como eu também poderia usar essa definição com outras palavras. Digamos que você tenha dois eventos em que para ocorrer um, o outro pouco importa, o outro independe. Então, se eu te perguntar assim, sabendo que hoje chove, qual é a probabilidade de eu lançar uma moeda e ela sair cara? Aí parece até que, nesses casos, vai parecer até meio sem sentido, né? Se a gente for realmente verificar se é independente ou não, porque, bom, lançar uma moeda sabendo que hoje chove, bom, isso pouco importa, né? Por exemplo. Então, sabendo que são dois eventos, mas eles não influenciam em nada, né? Que eu quero dizer que a ocorrência de um não, né, um independe do outro, justamente a gente vai escrever assim, essa definição. Então, a probabilidade da ocorrência de um evento dada a condição de outro, se esses dois eventos A e B são independentes, então vai ser a mesma coisa que só calcular a probabilidade do primeiro. E aí a gente escreve isso como se fosse uma equação mesmo. Então, A e B independente. Tá? Bom, então a partir dessa ideia, exatamente a ideia de eventos independentes, eu quero então juntar meio que duas coisas, duas informações, duas formas de falar de probabilidade. A gente tinha falado ainda há pouco sobre essa forma aqui, né? Que era justamente a probabilidade de ocorrência de um evento dada a condição de outro, né? Dada a condição, né, da ocorrência de outro evento, seria justamente a probabilidade de A interseção com B sobre P de B. Foi o que a gente tinha concluído no tópico anterior. Juntando com essa ideia, né? Ou seja, falando disso aqui, de dois eventos, mas justamente dois eventos independentes, considerando A e B independentes, o que essa situação de A e B serem independentes vai acabar mudando aqui? Ou será que não vai mudar em nada aqui? Vamos tentar juntar essas duas coisas? Vamos lá. Então, aqui no lugar de P de A, dada a condição B, né? A gente poderia, se fosse uma parte algébrica mesmo, né? Finge que vamos sem interpretar, vamos só substituir. P de A barra B é igual a P de A. Então, eu poderia, no lugar de PA barra B, substituir por P de A. Tá, isso a gente pode fazer. Agora, o que isso significa na teoria? Que se a gente, então, tem dois eventos A e B independentes, a ocorrência do evento A dada a condição de B é a mesma coisa que a ocorrência do evento A, a mesma coisa que a ocorrência do primeiro, tá? Kaique, dá para ser ao contrário? Tipo, dá para no final ser igual a P de B, por exemplo? Dá. Mas teria que aqui também ser B barra A. Ou seja, sempre um evento qualquer, dada a condição de um outro evento qualquer, de um segundo evento qualquer, sempre vai ser igual ao primeiro, se eles forem independentes. Tá? Então, se for A dada a condição B, vai ser PA. E se for B dada a condição A, ou enfim, ao invés de qual é a probabilidade de lançar a moeda sabendo que hoje chove? Pode ser também. Qual é a probabilidade de chover hoje sabendo que a probabilidade de uma moeda sair cara é meio, ou sei lá, algo do tipo. Então, a probabilidade do primeiro dada a condição do segundo, se os dois forem independentes, vai dar a probabilidade do primeiro. Que foi o que aconteceu aqui, igual a P de A e B sobre P de B. E aí, a equação em si vai fazer a gente concluir uma outra coisa muito famosa, inclusive da probabilidade que talvez até você já tenha usado durante a sua carreira acadêmica. Que assim, se a gente pega esse P de B que está dividindo e traz para cá multiplicando, a gente teria então que P de A vezes P de B, isso seria equivalente a P de A e B. Tá, beleza, isso aqui a gente concluiu algebricamente, mas vamos ver o significado disso. Então, considerando que são A e B eventos independentes, que aí justamente eu peguei isso aqui e usei a ideia de independente, né? Então, pegando o que a gente tinha concluído, justamente para eventos dependentes, a gente chegou na conclusão de que A e B, lembra que era a ocorrência simultânea? Então, a probabilidade da ocorrência simultânea de A e B, se os dois forem independentes, é simplesmente multiplicar a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Isso aqui, eu acho que vale super a pena destacar, por quê? Porque é dessa ideia aqui que muita gente fala assim, na probabilidade quando tem o E, você multiplica, né? Tem até gente que grava assim, quando tem o OU, você soma, a gente já falou disso na aula passada, e aqui é o que justifica quando você tem o E, você multiplicar. Agora, para que você consiga multiplicar, é necessário o quê? Isso que a gente acabou de falar, que os eventos A e B sejam independentes.
Ah, Kaique, então me bateu aqui uma certa insegurança, que é, como é que eu vou saber então que dois eventos são independentes? Bom, se a ocorrência de um não influenciar em nada na ocorrência do outro, tá? Essa é a maneira que você verifica. E aí, né, vai desembocar nisso aqui, que a ocorrência dos dois vai ser simplesmente multiplicar. Por exemplo, onde você costuma usar isso? Na biologia. Na biologia, quando você tem o conectivo E, falando ali para dois eventos, né, duas coisas que vão acontecer, geralmente você multiplica por quê? Porque na maioria esmagadora dos casos na biologia, pelo menos né, nas questões de vestibular, não que não tenha, mas a maioria envolvem dois eventos independentes. Então, às vezes você falar do sexo, por exemplo, um bebê de sexo masculino e olhos azuis ou olhos verdes, enfim, a cor dos olhos são eventos que independem, né? Enfim, quem for das biológicas pode até me amparar nesse caso, né? O que eu tô falando é real, né? Vocês sabem disso. Porque nesse caso, essa comparação entre esses dois eventos, cor dos olhos e sexo, não faz diferença mesmo, né? Não, são eventos independentes. Então, por isso que ali, né? Qual é a probabilidade de você tirar né? Ter uma pessoa ter um filho de sexo masculino e de olhos azuis. Aí seria literalmente fazer meio vezes a probabilidade de ter olhos azuis, que, enfim, eu não sei qual é a probabilidade de cabeça, mas, enfim, tem alguma, sacou? Então, seria multiplicar direto. Então, simultaneamente, a ocorrência de A e B, se tem o E, você lembra assim, ó, multiplica, se os eventos forem independentes, beleza? Tá. E aí, só para te dar uma garantia também, né, para melhorar essa segurança, a maioria também aqui na matemática de E vai ser multiplicar. Dificilmente não vai ser, beleza?